Fala pessoal, paz seja com todos. Hoje, dia 1º de janeiro de 2025, o dia, lógico, que eu estou gravando essa aula, né? Pode ser que você vai ver essa aula em outro dia diferente, mas para mim é início de ano novo, é o início do ano de 2025, ok? Espero que para todos vocês tenham passado aí um ótimo dia de Natal, ótimo ótimo réveillon, né? Uma madrugada aí do dia 31 para o dia 1º aí, abençoados, ok, pessoal? E, enfim, estamos iniciando mais um ano em nossas vidas, né? E nós esperamos que tudo aquilo que Deus tem prometido venha se cumprir sobre a minha vida, sobre a sua vida. E nós sabemos também, né, que as promessas de Deus, além daquelas promessas que tem para mim e para você, tem todas aquelas promessas que são, vamos dizer assim, universais, ou seja, são promessas que vão acontecer independente da minha ou da sua vida, porque, como nós estamos aprendendo aqui no livro de Apocalipse, Deus está no trono, Deus está no centro do comando, Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós temos que ter fé, e apesar de tudo que vai acontecer, se acontecer algo de ruim, nós devemos sempre ter fé e esperança que Deus nos ama, que Deus tem sempre o melhor para mim, para você. Mesmo que esse melhor seja a nossa vida eterna, seja nós olharmos lá na frente, já no final, mas a vida eterna é o nosso objetivo. Nós vivemos aqui, nesse período, esse tempo que Deus está nos dando para adorá-lo, para aprender a palavra dele e para compartilhar a palavra dele, né? Quando Deus nos alcança com o seu evangelho, o evangelho da salvação, o evangelho do perdão, e nós vamos sendo transformados por esse evangelho dia após dia, é como se nós estivéssemos nos enchendo de águas vivas. E essa água viva que está dentro de nós, que é a palavra de Deus, não pode ficar retida em nós. Ela tem que transbordar e transbordar para outras vidas, as vidas que estão ao nosso derredor. Então, nós temos um mandamento que Deus nos deixou. Além daquele de amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, Deus também nos deu uma grande comissão. É o ID, né? Irmos por todas as nações, irmos por todos os lugares, e nós podemos pregar e ensinar a palavra de Deus e batizar aqueles que aceitam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa grande comissão, né? Então, que eu e você, nesse ano, nós possamos cada dia estar fazendo nossos devocionais, cada dia nós possamos estar orando, cada dia nós possamos estar lendo a palavra, aprendendo a palavra e compartilhando a palavra com outras pessoas, cumprindo aquilo que Deus nos levantou para fazermos. Espero que esse 2025 seja um ano de colheita, um ano onde muitas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, muitas pessoas às vezes que não crêem na palavra de Deus, pessoas que não creem no Evangelho de Cristo, que a palavra de Deus possa alcançar essas pessoas neste ano e que o Senhor nos use, que Deus use a mim, que Deus use a você, para sermos uma ferramenta preciosa nas mãos de Deus, possamos ser aqueles que vão levar, aqueles que vão lançar a semente à beira da estrada, aqueles que vão lançar a palavra na vida dessas pessoas. Amém, queridos? Essa é a minha oração
para esse ano que se inicia em 2025. E que Deus continue nos protegendo, nos guardando, nossas famílias, nossos empregos, sustentando nossas vidas e nos livrando de todo o mal. Amém? Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos conseguir seguir em frente, pregando esse evangelho maravilhoso, ensinando a palavra de Deus e amando a Deus sobre todas as coisas, adorando ao único que é eterno. Amém? Então é isso, queridos. Nós estamos aí estudando o livro de Apocalipse, né? Já estudamos aí capítulo 1, 2 e 3, que fala sobre praticamente as igrejas, né? As 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor. São lições para nossas vidas, lições onde Deus vê as qualidades e os defeitos, onde Ele vem nos falar para abrirmos nossos olhos, né? Ou nossos ouvidos espirituais, e que nós possamos nos consertar se nós estivermos errando em algo. Mas a partir desse capítulo 4, que nós vimos a semana passada, a primeira parte, nós já estamos entrando na parte mais espiritual do livro do Apocalipse, a parte onde João, o próprio apóstolo João, que é quem escreve esse livro, ele mesmo fala que ele, quando ele viu, já estava em espírito, e uma porta havia aberto no céu, e a voz tinha chamado ele, a voz de Cristo, em espírito, né? Ele entrou por essa porta e lá ele viu Deus no seu trono, ok? Então, daqui para frente, capítulo 4, capítulo 5, 6, vamos começar a ver a abertura dos selos, o que são os selos. Depois iremos ver também as trombetas, as taças, enfim, são lições. A palavra de Deus aqui é muito importante nós entendermos ela, porque nós estamos vivendo esse tempo, né? Esse tempo ao qual foi determinado para a humanidade, que é chamado período de tribulação ou de grande tribulação, nós estamos quase já chegando nele. Eu creio, tá? Eu creio, quase, eu creio. Então é muito bom nós entendermos, termos entendimento, né? Que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no centro do controle da história e, enfim, aquilo que ele determinou vai acontecer. Se nós entendermos, melhor para nós, né? Não iremos ser pegos de surpresa, ok? Então é isso, pessoal. Se você está chegando aqui agora, eu peço que você se inscreva no canal, né? Clica aí embaixo, inscrever-se. Confere se você não estiver inscrito, se inscreva. Deixa seu like aí, né? Seu joinha. E porque isso ajuda a plataforma a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Além do que eu peço para você, né? Que você possa compartilhar essas lições, esses vídeos com outras pessoas. Quanto mais like você der e joinha, a própria plataforma, que é o YouTube, ela também envia esse vídeo. O vídeo vai aparecer para outras pessoas, ok? Então, a nossa função é essa aqui, a minha função é essa aqui nesse canal, no Gospel Tech 316, é a gente usar, né, a tecnologia para poder pregar, para poder ensinar a palavra de Deus. E eu creio que juntos nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá, pessoal. Título da nossa aula de hoje, aula de número 25, do estudo do livro de Apocalipse. O trono de Deus é a sala de comando do universo. Né? A aula passada, deixa eu pôr a Bíblia aqui. A aula passada nós estudamos aí praticamente do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Depois destas coisas, João escrevendo, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. Teve uma visão. E a primeira voz que eu ouvi, que era como trombeta a falar comigo, né? Lá em Apocalipse 1:10, você vai ver como quando Jesus fala a primeira vez com João, é como se fosse uma voz de trombeta. Disse assim para ele novamente: Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Vocês estão vendo aqui
que esse versículo aqui, ó, a segunda parte desse versículo 1, está em vermelho, quando diz assim, ó, suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. É que em algumas traduções, em algumas Bíblias, quando é Jesus que está falando, eles colocam em vermelho. Então, se você tem uma Bíblia aí, que alguns versículos aparecem em vermelho, quer dizer que ali é Jesus falando. Tá bom, pessoal? Então, Jesus falou para João o quê? Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei no espírito, né? E eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Então, por que João se achou no espírito? Porque em carne ele jamais poderia entrar no céu e ver a Deus, ok? Porque nós já aprendemos em outros cursos, a nossa carne é uma carne pecadora, né? Ela não foi ainda, né? Nós ainda não fomos transformados e nós seremos transformados quando Jesus vier pela segunda vez, ok? Haverá uma transformação. Então, essa carne nossa aqui hoje é uma carne contaminada, uma carne pecadora, ela não pode ficar diante de Deus, porque Deus é santo e ele não aceita nada que não seja santo. Então, por isso que João, quando ele foi ao céu, ele foi em espírito, né? E não em corpo, não em carne. Ok, pessoal? E lá, né, ele viu que estava assentado no trono, alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, duas pedras, né? Jaspe branca, transparente, e o sardônio vermelho. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Né? Então, João viu três coisas. Né? Ele viu que ali quem estava sentado no trono era semelhante a jaspe, que nós vimos na aula passada. Significa o quê? Santidade. Ok? Jaspe, por ser uma pedra pura, transparente, significa o quê? Santidade. E o sardônio, por ser uma pedra vermelha, significa o quê? Juízo. Então aqui nós estamos aprendendo que Deus é um Deus santo e um Deus também justo. Tá? É um Deus santo e um Deus justo. E o arco-íris significa o quê? A misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Né? A graça de Deus sobre nossas vidas. Então, a gente vai aprender e tem aprendido que sempre Deus primeiro derrama a sua graça, a sua misericórdia sobre nós, e aí nós temos a chance de nos arrependermos, de voltarmos atrás dos nossos erros, de consertar nossas vidas e começar a seguir a palavra de Deus. Então Deus sempre dá essa chance para nós. Para depois sim, se nós não aceitarmos, nós revogarmos essa chance que Deus nos dá, aí Deus vem com o seu juízo, né? Com vozes e trovões, com relâmpagos, no versículo 5 diz, né? Do trono, depois que João viu isso aí, ele viu também o quê? Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, ok? E diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Então, depois que Deus dá-nos a chance do arrependimento, do conserto, se nós não aceitarmos, ele vem com o juízo, tá? Então, o Deus é um Deus santo e um Deus justo. Maravilha, queridos? Então, depois, no versículo 4, né, que nós vamos entrar hoje, está escrito assim: ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, e diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal, mar transparente. E no meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás.
O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante ao novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao do ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. Ou seja, quem são esses seres, esses 4 seres? Ok? Nós vamos aprender hoje. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, e ao redor e por dentro. E não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e é e que há de vir. E sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém, queridos? Então, esse é o capítulo 4 do livro do Apocalipse, né? Todos esses versículos aqui, aonde João é levado em espírito ao céu e ele tem a visão de Deus, do trono de Deus, daquilo que está no meio do trono, daquilo que está ao redor do trono, e é isso que ele vai passar para a gente, né? Então, vou voltar aqui. O que está, nós já vimos aí, a aula passada, né, sobre a pedra de jaspe, sardônio, sobre o arco-íris, sobre os trovões e os 7 espíritos. Agora nós vamos ver o quê? Quem são esses 24 anciãos que estão ao redor, né? Então, o que é? A igreja glorificada, a igreja somos nós, a igreja glorificada, né? E o corpo já não é mais aquele corpo pecaminoso, esse corpo de carne e osso que nós temos, né, cheio de pecados e culpas, mas é uma igreja glorificada, uma igreja transformada. Então, a igreja glorificada, transformada, agora participa do reinado e do julgamento do mundo. Então, ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Bom, então João, ele vê que ao redor do trono de Deus havia também o quê? Outros 24 tronos. Esses tronos estão ao redor e não no centro. Então, Deus está aonde? No alto e sublime trono. Ele reina sobre todos os outros tronos. Ele está no centro do comando, Deus. João vê assentados nesses outros tronos que estão ao redor 24 anciãos. Ou seja, a figura de homens anciãos são homens mais velhos, né? Homens mais experientes. E assentado fala de uma posição de autoridade e poder. Então, esses anciãos, esses homens mais velhos, estavam assentados também em tronos. E se eles estavam assentados em tronos, lógico que o trono não era o principal, mas trono sempre significa o quê? Autoridade e poder. Então, a igreja que somos nós, ela vai ter a honra não apenas de ser salva, mas também de reinar no céu. E nós sermos o quê? Assistentes de Deus, no seu julgamento. Como está em Mateus 19, 1 Coríntios 6:2. Então nós fomos constituídos reinos e sacerdotes. Então, queridos, nós fomos constituídos reinos e sacerdotes. Quer ver? Vamos ler esses versículos aqui de Mateus 19, 27 ao 29. Vou colocar a Bíblia aqui. Olha aí. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E o que será, pois, de nós? Então, Pedro está indagando Jesus, falando: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Qual que é a nossa recompensa?
né? Aí Jesus respondeu assim: em verdade lhes digo que na regeneração, ou seja, quando eu glorificar a minha igreja, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, né? Vocês me seguirão também e se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Né? Então, essa é a recompensa de quem deixa tudo. Quando a gente fala deixa tudo, você não vai esquecer, né, do seu emprego, você não vai esquecer do seu trabalho, você não vai esquecer da sua família, não é isso. Né? Quando a gente fala deixar essas outras coisas, quer dizer o quê? Que nós estamos mudando o foco, nós estamos mudando a prioridade. Então, qual deve ser a prioridade da nossa vida? A prioridade da nossa vida deve ser o quê? O reino de Deus. Seguir a Jesus, seguir o Evangelho. Ok? Essa é a nossa prioridade. Depois vem a nossa família, depois vem o nosso trabalho, depois vem as outras coisas. Então, aqueles que realmente amam a Deus sobre todas as coisas e seguem o Evangelho, dão prioridade, qual a recompensa? A vida eterna. E seremos o quê? Sacerdotes. Sacerdotes do Rei. Então, queridos, sacerdotes, né? Se a gente for ver lá no Antigo Testamento, em 1 Crônicas 24, do 7 ao 18, os sacerdotes estavam divididos em 24 tronos. Desculpa, em 24 turnos, não tronos. E aqui nós somos divididos em igrejas, né? Hoje, atualmente, né? Se a gente falar dos nossos dias atuais, nós somos divididos em igrejas, denominações. O que são denominações? São as variadas igrejas que existem, né? A Igreja Batista, a Igreja Quadrangular, a Igreja Universal do Reino de Deus, Adventista do Sétimo Dia, Igreja Católica e assim por diante, né? Então são denominações diferentes. Mas no céu, né, quando todas as coisas serão regeneradas, nós estivermos diante de Deus, nós seremos uma só igreja. Então, os que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, sangue do Cordeiro, aqueles que foram salvos por Cristo, nós estaremos diante de Deus e seremos uma só igreja. Não haverá mais várias igrejas. Não haverá mais separação de denominações. Então, os 24 anciãos representam o quê? O povo fiel de Deus. A igreja, tanto do Velho como do Novo Testamento. Né? A igreja dos patriarcas e a igreja dos apóstolos. Então, é a totalidade da igreja de Deus na história. Se a gente vê ali em Mateus, nós lemos ali, né? Acabamos de ler Mateus, um pouquinho novamente. Mateus 19, do versículo 27 até o 29, Jesus fala ali no 28 que eles se assentarão em 12 tronos. Nós não estamos acabando de ler que são 20, no livro de Apocalipse, que são 24 tronos. Por que aqui Jesus fala para Pedro 12 tronos? Né? Não, justamente por causa da totalidade da igreja. São 12 tronos dos apóstolos do Novo Testamento, né? Então, naquele momento, Jesus em Mateus está falando com Pedro, um apóstolo, 12. Mas também terão os outros 12 tronos, que são dos patriarcas, daqueles do Antigo Testamento, antes do nascimento de Jesus. Então, esses 24 tronos, não quer dizer que vai ter fisicamente lá no céu 24 tronos, e em cada trono desse, um velhinho sentado nele. Não é isso. Né? Nós temos que entender que o livro do Apocalipse é um livro de muito simbolismo. Né? Nós temos que entender o que está, a mensagem que está ali, que Deus colocou ali, através da vida de João, para ser passada para nós. Temos que decodificar praticamente, né, esses símbolos.
Então, esses 24 tronos, não quer dizer que vai ter 24 tronos lá, e em cada trono um velhinho lá. Não, esses 24 tronos simboliza a totalidade da igreja de Deus durante toda a história. Tanto os patriarcas, que é do Velho Testamento, quanto os apóstolos, que é do Novo Testamento, ok? E a gente identifica o quê? E esses 24 anciãos, eles estão com o quê? Roupas brancas. Eles são identificados pelas suas roupas brancas, né? E tem uma incumbência. Qual que é a incumbência deles? Eles estão assentados no trono para reinar e julgar, né? E eles têm o quê? Posição, coroas de vencedores. Então eles têm roupas, incumbência e posição. Então, João vê que esses 24 anciãos estão vestidos de branco, usando coroas de ouro. As vestiduras brancas falam o quê? De justificação, de santidade, né? As vestiduras brancas são as vestimentas que se prometem aos fiéis. Aqueles que são fiéis hoje, né? Vestirão roupas brancas, serão purificados totalmente, estarão na presença de Deus. Então não há redenção para os anjos, né? Em nenhum lugar da Bíblia que nós lermos está falando sobre redenção para anjo. Não. Fala de redenção para quem? Para nós, os homens. Os homens pecadores, desde quando Adão e Eva, né, cometeram o primeiro pecado lá no Jardim do Éden. Então, desde lá, o pecado se instaurou aqui na terra, na vida dos homens. Então, nós temos os homens que têm redenção. Nós, não os anjos. Então, os 24 anciãos não são anjos, mas são o quê? Homens remidos, a igreja transformada. William Barclay, citando H.B. Sweet, afirma que o número 24 representa a igreja na sua totalidade. É uma visão não do que é, mas do que há de ser, ou seja, a igreja plena, como será na glória, adorando e louvando a Deus diante do seu trono no céu. Então, as coroas de ouro falam da posição de honra, posição de autoridade, né? Uma posição de prestígio dos remidos no céu. Então, todos aqueles que forem salvos, forem remidos, terão uma posição de honra, autoridade e prestígio junto a Jesus. São coroas de vitória, prometidas aos que permanecem fiéis. Fiéis em todos os momentos das nossas vidas, né? Nos momentos da morte, mesmo diante do momento da morte, um momento talvez que a gente seja induzido a rejeitar a Cristo. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer daqui para frente com a igreja. Mas será que vai chegar um tempo? Aqui no Brasil nós não temos essa cultura, né? Mas em muitos países não se pode falar do evangelho. Em muitos países não se pode ensinar a Bíblia, não pode nem ter a Bíblia. E se alguém pegar, alguma autoridade desse país, pegar você com a Bíblia ensinando outra pessoa, eles vão fazer você rejeitar a Cristo. Se você não rejeitar a Cristo, você provavelmente vai morrer, né? Então, aqui está falando que se nós permanecermos fiéis, mesmo diante da morte, nós teremos essa coroa da vitória. Arthur Bloomfield diz que nos céus os santos podem ser identificados por suas roupas, incumbência e posição. Suas vestiduras são brancas, têm coroas e assentam-se em tronos. Então, queridos, esse versículo 4 está nos falando sobre quem? Sobre os 24 anciãos que representam a igreja redimida, a igreja na sua totalidade, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, dos patriarcas e dos apóstolos, todos adorando a Deus. Tá? E a doxologia dos 4 seres viventes ao que está centrado no trono. O que é a doxologia? É a adoração, uma adoração a Deus. Né? Então aí está no versículo 6 ao versículo 8, que diz assim: Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão,
O segundo era semelhante ao novilho, e o terceiro tinha o rosto semelhante ao do ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Né? Então, esses 4 seres, eles ficavam dia e noite adorando a Deus. É uma doxologia, uma adoração a Deus. Então, quem são esses 4 seres viventes que estão no meio e ao redor do trono? Então, nós temos algumas discussões sobre quem são esses 4 seres viventes. Né? Arthur Bloomfield pensa que eles representam os 4 evangelhos. Ok? O leão, né, mostra Jesus como rei, significa que Jesus é rei, né? Leão, rei. Então seria o evangelho de Mateus. O novilho mostra Jesus como servo, então seria Marcos, evangelho de Marcos. O homem mostra Jesus como homem perfeito, seria o evangelho de Lucas. E a águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta ao céu, que seria o evangelho de João. Tá? Isso na visão de Arthur Bloomfield. Agora, o H.B. Sweet e o William Barclay, eles pensam que esses 4 seres viventes representam a totalidade da natureza. Então, os 4 seres viventes representam todo o que? O nobre, o forte, o sábio e o rápido da natureza. Então, cada figura tem preeminência na sua própria esfera. O leão. O leão é supremo entre os animais selvagens. O boi, entre os animais domésticos. A águia é a rainha das aves e o homem, o supremo entre todas as criaturas viventes. Então, os 4 seres viventes representam o quê? Toda a grandeza, todo o poder e beleza da natureza que foi criada por Deus. Então, aqui nós vemos o quê? O mundo natural trazendo sua adoração, sua doxologia ao que está no trono. Ou seja, a natureza louva ao Criador. Né? Nós fomos aqui no Salmo 19, 1, 2. Deixa eu colocar aqui. Salmos 19, 1, 2. Vou colocar aqui para vocês a Bíblia. Diz assim, olha, Salmo 19, 1 e 2. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, até os céus e o firmamento, eles adoram a Deus. Então, na visão de William Barclay e do H.B. Sweet, esses 4 seres viventes que João escreve aqui, significa o quê? A natureza em toda a sua grandeza, né? Todo o seu poder e toda a sua beleza. Então, é a natureza louvando ao Criador. Agora, William Hendrickson, ele tem outra visão. Ele pensa que os 4 seres viventes representam seres angelicais. E esses 4 seres viventes são querubins. Está em Ezequiel 10, 20. Anjos de uma ordem superior, os querubins. Gary Larson diz que os querubins estão ligados, né, diretamente ao serviço do trono. Eles servem o trono de Deus. Enquanto outra classe de anjos, que são serafins, eles estão ocupados com a santidade de Deus. Então, os querubins, eles servem a Deus, e os serafins estão ocupados com a santidade de Deus. Então, os querubins, eles guardam as coisas santas de Deus.
Tem algumas coisas que diz a respeito disso em Gênesis 3, 24 e Êxodo 25, 20. Vamos ver. Gênesis 3, 24. Vou colocar aqui. Então, Gênesis 3, 24 diz assim, ó. E depois de lançar fora o homem, né? Fora Adão e Eva do Jardim do Éden, Deus colocou querubins a leste do Jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então, os querubins serviam a Deus e guardavam as coisas de Deus ali. Ok? Então, os querubins guardam as coisas santas de Deus, né? Porque o Éden era algo santo de Deus. Bom, eles são descritos como leão, novilho, homem e águia, que significa, na visão de William Hendricks, fortaleza, leão, fortaleza, né? Novilho, capacidade para servir, homem, inteligência e águia, rapidez. Né? E essas são características dos anjos. Então, se você pegar, não vou ler todos os versículos aqui, não vai demorar muito. Mas se você pegar esses versículos que estão aí, ó, de referência, Salmos 103, 20 e 21, Hebreus 1, 14, Daniel 9, 21, Lucas 12, 8 e 15, 10, vocês vão ver as características dos anjos, que são parecidas com isso: fortaleza, capacidade para servir, inteligência e rapidez, né? Então, quando a Bíblia quer usar a linguagem de toda a criatura, ela o faz com precisão, amém? Então, o que esses 4 seres viventes fazem? Eles proclamam sem cessar a santidade, a onipotência e a eternidade de Deus, ok? Então, esses 4 seres, né, viventes ali, como nós vimos aqui na interpretação, né, desses estudiosos, então, na interpretação de Arthur Bloomfield, ele acha que esses 4 seres viventes significam os 4 evangelhos, né? Na visão de H.B. Sweet e de William Barclay, eles já acham que significa o quê? Toda a natureza, né? Os seres viventes, a natureza adorando o Senhor. E na visão de William Hendricks, ele acha que são querubins, que são anjos, ok? Agora, independente, né, do que seja uma dessas visões, o que esses 4 seres viventes eles fazem, né? Eles estão adorando a Deus, estão proclamando sem cessar a santidade, a onipotência e a eternidade de Deus. Então, o livro de Apocalipse que nós estamos estudando, ele está cheio de cânticos de exaltação a Deus, né? Cheio de doxologia. O céu é um lugar de celebração. O céu é um lugar de louvor, de glorificação ao nome de Deus. E eles não cessam de proclamar, ou seja, é uma adoração contínua, tá? Se for perguntar para mim o que eu acho, né, numa dessas 3 visões, eu acho que são os evangelhos, eu acho que é a natureza adorando ao Senhor, ou acho que são os anjos. Na minha visão, eu fico aqui com William Barclay. Eu acho que são esses 4 seres viventes, eles representam toda a natureza, e a natureza adorando a Deus, ok, pessoal? Então, essas são, nós vimos aqui, a doxologia, a adoração dos 4 seres viventes, né? Na minha opinião, é a adoração da natureza ao nosso Deus, tá? E agora nós vamos ver o que? A doxologia da igreja, né? Ao que está assentado no trono. Então, do versículo 6 a 8, nós vimos aí o que? 4 seres viventes adorando a Deus sem cessar. E agora nós vamos ver do versículo 10 e 11, a igreja que está adorando a Deus. Né? Então diz assim: os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então, João aqui fala sobre 3 coisas importantes, né?
Qual que é a primeira coisa importante? Quem é o objeto da adoração? Quem os anciãos estavam adorando? Né? Os remidos, a igreja, adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos, né? Que é Deus. E também vão adorar o que? O Espírito Santo. Igualmente adoram o Cordeiro, Jesus, o Cristo. Né? Então, o objeto da adoração da igreja é quem? Deus, Espírito Santo e Jesus. Segundo, os atos de adoração. Como que eles faziam? Né? A igreja se prostra diante daquele que está sentado no trono. A glória deles é glorificar o que está sentado no trono. A função principal da igreja é glorificar, é adorar aquele que está no trono. Então, a igreja depositará suas coroas diante do trono, né? Em sinal de submissão e rendição. Quando eu pego, vamos supor, eu pego a minha coroa e me agacho, ajoelho e deposito na frente de outro rei que é superior a mim, é um sinal do quê? É um sinal de respeito. É um sinal que eu estou que me humilhando diante daquele que tem mais poder que eu, ok? Então é isso que a igreja vai fazer. A igreja vai glorificar e adorar a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, e nós vamos estar nos humilhando em sinal o quê? Sinal de que eles são mais poderosos que nós. E terceiro ponto, as palavras de adoração. Tá? Aquele que está sentado no trono é Senhor e Deus. Então, ele é digno, Senhor e Deus nosso, de receber o quê? A glória, a honra e o poder. Ele é digno de receber a glória, e eles não são dignos de glorificar. Por isso se prostram e depositam suas coroas diante do trono. A visão do trono de Deus levou Handel a escrever a sua obra maior, Aleluia. Né? Então, através dessa visão que ele leu do capítulo 4 do Apocalipse, essa visão do trono que João descreve, tudo isso, Handel escreveu uma obra chamada Aleluia. Então, o que está sentado no trono é o Criador de todas as coisas. O mesmo Deus que criou tudo, sustenta tudo e levará o mundo, a história e a igreja até a consumação final. Ou seja, tudo que Deus construiu, tudo que Deus criou, tudo que Deus planejou, vai caminhar na história como ele já determinou, até a consumação de todas as coisas, até a redenção da igreja, até quando nós seremos redimidos, transformados em glória, para podermos então sim, como nós estamos vendo nessa visão de João, glorificar o Senhor. Né? Então João, ele é chamado ao céu em espírito para ver o que? O trono e o entronizado, ou seja, ver o trono de Deus e Deus. Então o trono de Deus está no centro do universo. Tudo acontece a partir do trono. Tudo está ao redor do trono. Graça, misericórdia e juízo emanam do trono. Todo louvor e glória são dirigidos àquele que está assentado no trono. Então o trono é o centro de comando do universo. Tudo que acontece é devido ao trono. Né? Sempre que vem a graça e a misericórdia sobre nossas vidas, e o juízo também é do trono. Sempre que nós glorificamos e adoramos, estamos levando essa glorificação ao trono. Então, o trono é o centro de todas as coisas. Bem, queridos? Então, esse capítulo 4, né? Se você ler novamente ele, então agora você já vai ter condições de identificar o que antes provavelmente você não entendia. Então, o que significa Deus ser semelhante a jaspe e a sardônia? O que significa o arco-íris que João viu ao redor do trono, por detrás do trono? O que significa os relâmpagos e trovões que saem do trono? O que significa os 4 seres viventes que estão adorando sem cessar a Deus? Perdão. E o que significa os 24 anciãos que estão ao redor do trono, se prostrando, depositando suas coroas e adorando a Deus? Então agora, com essas 2 lições, você já sabe o que significa tudo isso. Então você viu como é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Quantas vezes você já pode ter passado por esse capítulo 4 e não ter tido essa visão?
Então, por isso, queridos, é importante nós não só lermos, mas compreendermos, estudarmos, entendermos e vivermos a palavra de Deus. Amém? Espero que você tenha gostado dessa aula, essa primeira aula de 2025. Espero que nós possamos continuar semana após semana estudando a palavra de Deus, crescendo em entendimento, crescendo espiritualmente e que Deus possa realmente nos usar aqui como seus atalaias, como aqueles que vão levar a palavra dele àqueles que precisam ouvir. Amém, queridos? Vamos estar orando para finalizar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, porque Tu és o Senhor, é o Criador, é o sustentador, é aquele que está realmente assentado no seu trono de glória, de honra e de poder. É aquele Senhor que comanda todo o universo, toda a história. É aquele que derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia e também o Seu juízo, Senhor. Obrigado, ó Pai, por aquilo que Tu és em nossa vida, o nosso Criador, o nosso Redentor, Senhor. Pai, que o Senhor continue nos abençoando. Que esse seja realmente um ano de 2025, um ano onde nós iremos te adorar, um ano onde nós iremos aprender mais da tua palavra, um ano onde nós iremos proclamar o teu evangelho a muitas e muitas pessoas, Senhor. Vamos alcançar aqueles que estão no mundo, Senhor, que não acreditam, que não creem em ti, ó Deus. Que o Senhor continue, Senhor, nos protegendo, nos guardando, nos livrando da morte e de todo o mal, ó Deus. Eu continue, ó Pai amado, mostrando os caminhos pelos quais nós devemos seguir. Que nós possamos a cada dia, Senhor, ter fé e esperança. Que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, ó Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. Você ficou comigo até aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. E compartilhe a aula com outros, tá? Compartilhe a aula com outros. Até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande beijo ao coração de todos e um feliz 2025.